Meu nome é Fábio Santiago, coordenador do projeto Algodão em Consórcios Agroecológicos, coordenado pela Diaconia, em parceria com o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, Projeto Ação, Universidade Federal de Viçosa, também em parceria com a Universidade Federal de Sergipe, Campus Sertão, Nossa Senhora da Glória e as organizações da sociedade civil. Então, é fundamental alguns passos de implantação do algodão em consórcios agroecológicos para dialogar com o semiárido. Então, o primeiro passo para a implantação dos consórcios com algodão é a escolha do solo. O solo, ele precisa ser um solo franco-argiloso, que tenha uma maior quantidade de argila, porque é nesse solo onde você tem uma fertilidade natural que vai proporcionar maior disponibilidade de nutrientes para as plantas, tanto para o algodão, que é uma planta altamente exigente em nutrientes, e também as demais culturas que fazem parte do consórcio, como o milho, o feijão e o gergelim. Esse solo, como vocês verem, ele é um solo avermelhado, o que significa que ele tem argila e barro, né? Então, por ele ser um solo muito fértil, né? Então a gente usa sempre plantar num espaçamento maior. Em sequência, é fundamental a execução de práticas conservacionistas, principalmente a implantação das curvas de nível. A curva de nível consiste no seguinte, né? Traçar uma linha em nível, né? Transversal ao sentido das águas, né? Que a água corre no solo. Essa linha ela orienta o preparo do solo, né? A aração do solo, e também orienta o plantio, né? As linhas de cultivo também seguem essa mesma curva de nível, né? Esse processo diminui a velocidade com que a água corre no solo, permitindo uma maior infiltração de água no solo, né? Que vai contribuir para o desenvolvimento das plantas, e impede também que a camada superficial do solo seja levado pela água. Então isso mantém o solo mais produtivo por mais tempo. O preparo do solo ele deve ser feito através de microtratores, que é exatamente ao contrário das máquinas pesadas, dos implementos pesados, que inverte a camada do solo, e com o tempo esse solo vai ficando mais compactado e dificultando o desenvolvimento do sistema de raízes das plantas. Então o microtrator ele serve também como uma prática conservacionista, atuando como um preparo mínimo do solo. É fundamental o desenho do consórcio com algodão antes da implantação no campo. Então o algodão ele deve fazer parte de 50% da área, e os outros 50% deve ser com as outras culturas alimentares, milho, feijão e gergelim. Quanto maior a diversidade de plantas, maior é a estabilidade desse roçado, menos esse roçado vai ser perturbado por pragas. O espaçamento de plantas ele é fundamental para também um maior rendimento e também a convivência com as pragas, principalmente o bicudo do algodoeiro e a lagarta rosada. Plantas mais espaçadas, elas vão proporcionar um maior rendimento, um maior desenvolvimento dos galhos, de onde saem os botões, as flores e, consequentemente, os capulhos, onde são colhidos o algodão, e isso faz com que também a planta receba mais luz solar e a temperatura seja maior naquela condição da planta, e essa é a condição totalmente desfavorável para a atuação tanto do bicudo do algodoeiro quanto da lagarta rosada. Portanto, em solos franco-argilosos, que são os solos que têm mais argila, que têm uma fertilidade maior, recomenda-se o espaçamento por metro de 2 a 3 plantas. Com essa forma de trabalhar a agroecologia, a gente aumenta a produtividade, que não é só o algodão, né? Então temos o algodão agroecológico em consórcio, no meu roçado aqui, em linha A, 5 faixas de algodão e 5 de consórcio, entre eles feijão, gergelim, milho. A gente pede que plante feijão, porque é uma leguminosa, que vai fortalecer ali nutrientes para o solo,
O algodão é uma cultura que retém muitos nutrientes. O cultivo do algodão consociado com outras culturas é extremamente importante por causa da presença de uma maior quantidade e a diversidade de flores. Essas flores, elas geralmente jogam para o ar antioxidantes, que são compostos orgânicos. Esses compostos orgânicos, eles apresentam cheiro, e esse cheiro confunde completamente a atração do bicudo do algodoeiro, fazendo com que a taxa de infestação daqueles roçados mais diversos sejam cada vez menor do que os roçados mais simples, mais próximos ao monocultivo. Então, quanto maior a diversidade de cultivo, menor vai ser a presença de pragas com o algodão e outras culturas alimentares. Após o preparo do solo, é fundamental a adubação de fundação. Essa adubação de fundação ela é realizada com esterco, na linha, de modo que essa linha ela possa ser aplicado o esterco de linha contínua, porque isso vai estimular o enraizamento, principalmente das raízes secundárias, das culturas, e um maior aproveitamento dessa adubação. Um dia antes de fazer o plantio, é fundamental colocar a semente de molho com biofertilizante, com duas razões. Primeira, fazer com que seja uma medida sanitária, que caso haja alguma larva ou ovo ou do bicudo ou da lagarta rosada ainda existente nessa semente, possa completamente eliminar essas fases dessas duas pragas extremamente importantes de convivência com o algodão consociado. E a outra questão é fazer com que essa semente já aumente a quantidade de turgidez, que ela fique mais túrgida, e ela, quando chegar no solo, ela consiga explodir, emergir mais rapidamente, e também vai com nutrientes, por causa que o biofertilizante é uma fonte importante de nutrientes para a semente. O uso de plantadeira manual ela é fundamental para garantir uma semente por cova e uma melhor distribuição ao longo da linha de plantio. Isso vai resultar de melhores rendimentos dessa planta e também de maior convivência com as pragas, principalmente por deixar elas mais abertas, mais largas e de maior penetração de sol e de temperaturas maiores entre uma planta e outra, fazendo com que ela possa desgalhar mais e ter melhores rendimentos. O plantio nas primeiras chuvas no semiárido brasileiro é estratégico por dois motivos. Primeiro, é uma região onde 70% e 80% das chuvas elas são concentradas entre 4 a 5 meses. E o ciclo do algodão é em torno de 150 dias. Então, o plantio nas primeiras chuvas vai ocasionar um maior aproveitamento dessas chuvas, e também encaixar o florescimento exatamente no mês mais chuvoso, que é o período de maior exigência da planta do ponto de vista de enchimento das maçãs, que é a terceira etapa do desenvolvimento até chegar o capulho, que é onde se colhe o algodão. A outra questão extremamente importante de plantar nas primeiras chuvas é que aos 30 dias aproximadamente inicia o período do botão floral, e nesse período é onde acontece principalmente o ataque do bicudo do algodoeiro, normalmente nessa região. E nessa condição das primeiras chuvas ainda se tem temperaturas mais altas, e essas temperaturas mais altas associada com espaçamentos mais largos, é a condição completamente desfavorável para essa praga tão significativa em reduzir a produção do algodão consociado no semiárido brasileiro. Em torno de 20 a 25 dias é necessário fazer a primeira limpa. É muito importante fazer essa limpa nesse período, no máximo até os 17, 18 dias, porque o algodão tem um crescimento lento e o mato desenvolve mais rápido. Aqui, como o mato nativo, ele tem um desenvolvimento mais rápido, ok? E também eu usei agora pela primeira vez o tratorito, uma máquina que é poupadeira de mão de obra, Como eu fiz aqui, essa parte que eu fiz aqui agora deu
equivalente a uns 10% de um hectare. E eu gastei 43 minutos para fazer. Onde se eu fosse fazer manualmente, ia gastar mais ou menos aí 1 dia e meio na enxada. O algodão no início do plantio tem um crescimento muito lento em comparação com as plantas espontâneas, as plantas locais, né, em que elas têm um crescimento muito mais rápido. E logo em seguida, né, aos 25 dias, fazer a primeira aplicação do biofertilizante. Porque aos 30 ou 35 dias há o início do primeiro pico de emissão dos botões florais. Entre 40 e 45 dias é importante fazer a segunda limpa do algodão consorciado e também proceder à segunda aplicação do biofertilizante, que é nesse momento que acontece o florescimento das plantas, né? E esse também é um momento de maior exigência nutricional das plantas. É fundamental no algodão consorciado um monitoramento de pragas, que é exatamente observar se tem a presença de insetos pragas que fazem com que reduza a produção. Então, o monitoramento de pragas, né, é a observação que o agricultor ou a agricultora tem que fazer diariamente, observar se tem ataque no botão floral, se tem ataque na flor ou se tem ataque nas maçãs. Isso é importante para que se observe qual é a taxa de infestação existente naquela roça, naquele consórcio. E esse monitoramento se faz, né, a partir da contagem de plantas, né, observação de plantas nas partes reprodutivas, né, para saber se chegou a um nível de controle. Então, no caso do bicudo do algodoeiro, é uma amostragem de 50 plantas. Se dessas 50 plantas, 10% delas estiverem com botões, ou com maçãs ou com flores caídas com ataque do bicudo do algodoeiro, é necessário fazer o controle. E um dos principais controles do bicudo do algodoeiro é exatamente fazer a catação e posteriormente a queima desses botões florais ou dessas flores ou de maçãs que possam, de modo a quebrar o ciclo do inseto praga. É fundamental que as famílias façam a estimativa de produção. Essa estimativa de produção ela é estratégica, ela é fundamental para dialogar com a informação para o mercado e principalmente a empresa que o OPAC assinou com a venda da pluma com certificação orgânica. Então é importante fazer essa estimativa. A estimativa é um método extremamente simples, onde se faz algumas amostras de uma área conhecida, né, praticamente 3 lugares diferentes, né, de comportamento diferente da planta. Então, com isso, você define o número de plantas por metro quadrado, né? Então, se essa área amostral, cada área amostral é de 16 metros quadrados, né? Então, você mede o número de plantas naquela área de 16 metros quadrados, 4x4, e mede também a quantidade de maçãs que se encontram naquela área amostral em relação à área total. Então você vai ter o número de plantas por metro quadrado, né? Que nesse caso que nós fizemos aqui foi em torno de 4 plantas, né? E também você tem como calcular o número de maçãs por pé, que nesse caso ficou em 8 maçãs por pé. A área estimada, utilizada para essa amostragem, foi de 3.800 metros quadrados, resultando com isso num número de plantas de 13.832 plantas. Portanto, é possível chegar à estimativa de 332 quilos de algodão em rama, aplicando o rendimento da pluma do algodão, que é em torno de 38%, chega-se a um valor de 126 quilos de pluma de algodão nessa área que está sendo utilizada para estimativa, né? Então, é possível também extrapolar para 1 hectare. Então, fazendo uma regra simples, linear, direta, é possível se chegar a uma estimativa por hectare de 331 quilos de pluma de algodão.
Importante também acrescentar a esse cálculo um fator. Esse fator ele pode ser para mais e pode ser para menos, né? E aí esse fator já se chegou a um número em torno de 20%. Então a estimativa dessa área aqui para 1 hectare é em torno de 265 quilos de pluma de algodão. Aos 90 a 100 dias começa a abrir os capulhos. E esses capulhos, eles devem ser colhidos quando estiverem totalmente abertos e deve evitar completamente a colheita de capulhos prarejados, né? E essa colheita deve ser feita, né, nas horas mais quentes do dia. O saco que deve ser colhido, o algodão, ele deve ser sem cor. Isso é extremamente importante, porque se esse saco tiver cor, ele pode passar essa cor para a fibra do algodão e comprometer toda a cadeia posterior na frente da qualidade desse algodão, que ele é naturalmente de cor branca. Após isso, esse algodão deve ser transportado para um lugar dentro da casa do agricultor ou da agricultora e deve estar livre de umidade, de presença de animais e de contaminação que possam comprometer a qualidade da fibra. Então, o saco colhido por um agricultor ou pela agricultora precisa ser identificado com o seu nome, o seu peso e a sua variedade. E essa é a condição fundamental para chegar na unidade de descaroçamento. Ao chegar na unidade de descaroçamento, esse saco ele é pesado novamente pela equipe que vai fazer o descaroçamento e posteriormente, após o descaroçamento, a separação da fibra do algodão, essa pluma ela é enfardada através de uma prensa e esse fardo apresenta toda a rastreabilidade da produção do algodão em consórcio agroecológico. Depois que o fardo está pronto, aí acontece a rastreabilidade do fardo. Cada fardo vai ter um número sequenciado, vai conter o peso, o nome da alpac que pertence, o nome do agricultor, o endereço, o seu status, se é orgânico ou se é em transição, a safra e a compradora. Que não só o algodão, mas todos os produtos certificados, quando eles são comercializados, eles têm que ter essa rastreabilidade para a alpac saber aonde e como está sendo comercializado os produtos. A rastreabilidade ela é extremamente importante porque ela identifica toda a cadeia, né, desde da produção, o descaroçamento e o segmento da cadeia do algodão, que é a fiação, que depois vai para o tecido, o tingimento e o produto final, que é o material que vai para os consumidores, que pode ser uma bolsa, que pode ser uma camisa, pode ser tênis, enfim. Então isso é muito importante e há uma tendência mundial hoje de toda a produção ter a rastreabilidade. Então essa rastreabilidade ela é fundamental dentro da cadeia do algodão com certificação orgânica, né, e que possa dialogar com o mercado altamente exigente. A eficiência do rendimento da fibra também é um ponto extremamente importante dentro da cadeia do algodão consorciado com outras culturas, para poder identificar a porcentagem de fibra que essa variedade que vem sendo cultivada no semiárido brasileiro, que é a BRS Aroeira, né, tem em média de 39% a 40% de fibra e uma percentagem de 59% a 60% de caroço. E a comercialização ela é feita diretamente por essas organizações, que são os OPACs, para o mercado que compra essa pluma do mercado orgânico e do comércio justo, e o caroço ele fica na propriedade, ele fica na unidade familiar produtiva e que vai servir para a alimentação dos animais e também para o plantio nos próximos anos. Passamos por uma etapa de muita construção de conhecimento técnico de plantio dos consórcios, de forma agroecológica sustentável, mas também aprendizado do que é uma certificação participativa orgânica.
Então foram 2 anos aprendendo a fazer a certificação participativa, que tem assim a capacidade de agregar valor, né, a todos esses produtos do consórcio, tanto ao algodão, quanto ao milho, ao feijão, ao gergelim. Esse processo da certificação participativa, ele empodera as pessoas, os agricultores, as famílias e, além disso, dá acesso, né, a esses pequenos agricultores a ter um valor agregado aos seus produtos, o que é uma garantia de aumento de renda, de valorização desse trabalho. Então, é um momento bastante importante que a gente tem plena certeza que durante esse tempo desse projeto, talvez o maior ganho tenha sido a certificação participativa e a autonomia dos agricultores e agricultoras. Uma das práticas fundamentais de convivência no semiárido, além da diversidade de cultivos, a presença de flores, a questão das matas próximas aos roçados, a gente vai ter uma maior quantidade de flores e a quantidade maior de inimigos naturais, principalmente do bicudo do algodoeiro, que muitos dos seus inimigos naturais, principalmente o braco e o catolacos, eles vivem num período de estiagem nessas matas. Então é importante a presença dessas matas próximas aos roçados, onde esses roçados vão ter uma maior estabilidade. A outra estratégia fundamental em convivência com o semiárido é o vazio sanitário. O vazio sanitário é a eliminação de qualquer planta de algodão de no mínimo 3 meses. Isso é fundamental para que não tenha o florescimento nesse período que gere um alimento para o bicudo do algodoeiro. O bicudo do algodoeiro, ele, na sua fase adulta, ele inverna em alguma árvore próximo, principalmente dos mananciais hídricos, dos corpos de água, e fica invernado a partir do consumo de pólen em alguma árvore. Então, ele não se multiplica, não há uma geração dessa espécie, se não é pelo pólen do algodoeiro. Então, se você elimina o algodão durante 3 meses, você baixa consideravelmente a população desses insetos na próxima safra seguinte. Para isso, no final do vazio sanitário, antes do início da próxima estação, é fundamental a instalação de armadilhas, essas armadilhas que têm um feromônio, e vai ainda verificar, antes do início do próximo período chuvoso, se existem ainda alguns adultos. Se existem alguns adultos, essas armadilhas elas vão capturar os adultos do bicudo do algodoeiro e fazer com que baixe consideravelmente a taxa de infestação na próxima estação de chuva. A armadilha luminosa, ela também é fundamental em convivência do algodão em consórcio com as demais culturas. As mariposas, que é a fase adulta das lagartas, são atraídas por essas fluorescentes, e a lagarta rosada, o adulto da lagarta rosada é uma mariposa e ela é fortemente atraída por essa armadilha luminosa e fundamental para baixar a taxa de infestação. Durante o período da estação seca, os ovos das lagartas, os ovos são hibernados durante esse período e logo após o início das primeiras chuvas há uma explosão das larvas das lagartas e elas viram mariposas. Então essa armadilha luminosa ela deve ser instalada antes do início do período da próxima estação para que possa quebrar o ciclo completamente dessa praga que tem como a fase adulta as mariposas. E não só da lagarta rosada, mas também do corunquerê, do algodão e também da lagarta do milho, que nós chamamos a lagarta do cartucho. O conjunto de regras e práticas do consórcio do algodão com outras culturas alimentares é uma estratégia de convivência, principalmente sanitária, com o bicudo do algodoeiro e também com a lagarta rosada e outros insetos que convivem, que passam pelos roçados. Isso é fundamental na gestão do conhecimento, de modo que as famílias possam praticar, exercer procedimentos preventivos e também dialogar com sistemas mais estabilizados em regime de policultivo, fazendo com que
novas cadeias produtivas a partir das cadeias alimentares do milho, feijão, gergelim, amendoim e outras culturas possam também dialogar com a estratégia de comercialização, fazendo com que o tecido social dos OPACs possam controlar e exercitar esse desenvolvimento social territorial. Ademais, contribuir para a redução de gases de efeito estufa, haja vista que essas produções elas são livres de qualquer tipo de produto químico manufaturado, e também fazer com que a geração de renda perpasse cada vez mais pela agricultura familiar e fazendo esse diálogo com o mercado. Dessa forma, podemos dizer que esse protocolo ele é fundamental para a gestão do conhecimento. Ou seja, as famílias têm hoje um passo a passo de forma preventiva e também que possa dialogar com melhores rendimentos tanto do algodão e de outras culturas, dialogando com a questão sanitária e de convivência, isso potencializando a produção e dialogando com novos mercados, com a certificação orgânica participativa. Isso é fundamental para manter as famílias existentes e as novas famílias que vão se inserir ao longo do processo a partir de um modelo inclusivo que dialoga com um tecido social forte dos OPACs, com a redução de gases de efeito estufa, contribuindo para o meio ambiente e também na geração de renda pela agricultura familiar no semiárido brasileiro. O Projeto Algodão em Consórcios Agroecológicos expressa o princípio e a proposta institucional de construção coletiva e participação, experimentação na proposição de conhecimento e de ações para a convivência com o semiárido em bases agroecológicas. Divulgar, apresentar o protocolo com o passo a passo para a produção do algodão e demais culturas alimentares consorciadas é apresentar a possibilidade e facilitar o processo de autonomia envolvendo as famílias agricultoras e o que é possível para conviver com o semiárido e ter uma vida digna no campo.